Tenham um bom dia a todos. Vamos assistir a uma entrevista com o diretor de tecnologia da Nokia para a América Latina sobre os desafios do 5G no país. Por mais que o 4G seja relativamente novo na vida do brasileiro, a indústria de telecomunicações já trabalha há algum tempo na evolução dessa tecnologia, que é o 5G. A Nokia é uma dessas empresas e para falar um pouquinho sobre essa nova realidade, eu converso agora com o Wilson Cardoso, ele é diretor de tecnologia da Nokia para a América Latina. Obrigado por receber a gente aqui na Nokia, Wilson. Obrigado por vocês terem vindo. Igor, vamos falar um pouquinho sobre 5G? Pois é. Primeiro explica assim, para o público em geral, o que essa tecnologia vai trazer de novo para a população? Então, antes de chegar no 5G, vamos voltar um pouco no passado para a gente fazer um histórico de como a gente vai chegar no 5G, né? Se a gente voltar na primeira rede de telefonia móvel, qual era o primeiro intuito dela? Era a voz, né? Era conectar duas pessoas, fazer com que as duas pessoas se comunicassem. Quando a gente fez a primeira especificação, o que a gente começou a ver? Que faltava dados, ou mensagem no começo. A gente começou a colocar mensagem. Quando isso aconteceu, qual foi o próximo que a gente... Começou a explosão da internet. Qual foi o próximo passo? Teve a rede 3G, falamos, precisamos dar mais velocidade e colocar dados nessa rede. A gente começou com o 3G. O que aconteceu? Houve a explosão da internet. Começou a explosão dos smartphones. Vimos que as nossas redes 3G não aguentavam mais esse tráfego crescente de dados, partimos para o 4G. Então o 4G agora vem por harmonizar globalmente esse uso de smartphones dentro da internet. Esse é um fator fundamental. A gente começa pela primeira vez em telefonia móvel ter uma rede global, com um padrão único que liga todo mundo, que é o LTE ou o 4G, como a gente chama mais comercialmente. Só que agora a gente tem outra explosão. Né? A gente começa a ver objetos conectados, carros conectados. Né? Eu brinco que a experiência da minha filha de dirigir não vai ser a mesma experiência aqui. Ó. Minha filha tem 11 anos, o carro dela vai ter muito mais eletrônica que o carro que eu aprendi a dirigir 30 anos atrás. O carro dela vai reagir se um semáforo vai ficar vermelho, de repente. Né? Se um carro na frente frear bruscamente, o carro dela vai reagir. Então, para isso, eu preciso de uma rede extremamente robusta, uma rede extremamente rápida, e isso vai ser uma evolução do 4G, que é o 5G. Com uma latência mínima também, né? Uma latência mínima. Ou seja, o semáforo eu preciso reagir em 1 milissegundo, senão eu vou bater no carro da frente ou vou matar uma pessoa na faixa de pedestre. Agora, existem vários estudos relacionados ao 5G, né? Vocês mesmos fazem muita coisa junto com a NTT Docomo lá do Japão, acabaram de abrir um laboratório lá, mas já existe alguma especificação, ou pelo menos uma tendência que indique para onde vai essa regulamentação do 5G? A especificação, a padronização? Não, ainda não. O 3GPP, né, eu até represento a parte da Nokia nos trabalhos do 3GPP, a nosso intuito é começar o ano que vem os trabalhos de padronização mesmo, como a gente chama formal, né? O que a gente tem hoje é um grande estudo dos casos de utilização. Então, quais são os casos de utilização? É o carro conectado, são videogames, são utilização de internet das coisas, a indústria 4.0, que vai ser uma revolução nos processos industriais, né? Porque a partir do momento que eu faço um chip extremamente barato e consigo fazer com que ele atinja centavos de dólar, eu consigo colocar esse chip em qualquer lugar. Eu brinco que a gente vai pôr o chip até no frango. Né? Porque vai bater o chip, vai bater o frango numa granja, vou pôr esse chip no frango, vou controlar se ele passa por uma temperatura excessiva, se ele foi sobrecongelado, até chegar no supermercado. Quando chegar no supermercado, não tem mais um tag, não tem mais um código de barra. Eu tiro o frango, pôr no meu carrinho e possivelmente vou pagar com o meu celular esse consumo. Só não posso consumir o chip depois, senão vai ficar medindo a minha temperatura. Mas é isso que a gente imagina em termos de evolução. E para isso eu preciso ter uma rede ubíqua, preciso estar em todo lugar, conectando todos esses dispositivos e todas essas pessoas. Prazos para as especificações ficarem prontas, 2018, 2018 e as primeiras redes em 2020. 2020. A gente pode ter pré-redes, que a gente chama, né? Mas o grande lançamento deve ser 2020 mesmo, com as Olimpíadas em Tóquio, né? Sim, então, a gente vê até bastante coisas acontecendo lá na Ásia, né? Como que você vê essa movimentação para o lado de cá? É um pouco lenta ainda, né? Quando a gente fala, os focos hoje realmente os Estados Unidos, né? Com grande esforço de evolução da rede, Coreia e Japão. É o grande foco hoje para crescimento do 5G. E são os países que têm a maior explosão de dados hoje com os smartphones. Claro. Agora, isso demanda muito investimento também, né? Sem dúvida. As empresas, as telecoms ainda estão tentando ganhar, se pagar ou pagar o 4G que elas implementaram recentemente, né? Como lidar com esse desafio? Não, esse desafio até o 4G já responde. Se você olhar o balanço das empresas globalmente que investiram pesadamente em 4G e que já tem grande parte do seu tráfego em 4G, a gente começa a notar que houve um perfil na mudança da financeira dessas empresas. Eu posso dizer que elas deixaram de ser empresas quase que não tinham lucro para começar a ter
agora outro caminho de investimento. Então, o uso maciço de dados e o uso de uma rede comum para tudo viabiliza o seu caso financeiro de negócio também e o pulo para o 5G. E também a interseção de frequência, certo? O uso de mais de uma frequência O uso de mais frequências, por exemplo. A gente imagina já que para o 4G, a gente vai começar a usar frequências não licenciadas. Então é um custo a menos para as empresas. Um caso típico, que a gente já pesquisa muito no mercado hoje, é a utilização da frequência de 5.8 GHz. Vou ser um pouco técnico agora, sim, mas isso é bom para o usuário. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 200 MHz, precisamente 350 MHz disponível. É a mesma frequência que a gente vai usar com o Wi-Fi? Sim, mas eu vou poder ter convivência do LTE não licenciado, que a gente chama, ou seja, as operadoras não pagam licença para utilização e o Wi-Fi dentro desse espectro. Então, para o ambiente menor de empresas, isso vai ser fantástico, porque você vai poder usar o seu smartphone com velocidades altíssimas dentro das empresas, dentro de shopping centers, dentro de aeroportos, e usar as frequências mais baixas que a gente tem hoje no uso na rua, para conexão com o 4G e a evolução disso, claro, para o LTE, o 5G. Sim, já que você falou essa questão das frequências, o uso dessas frequências permite também a implementação de antenas muito menores, né? Então, como que você avalia isso para o futuro? Como que você acha que vai ser essa realidade das empresas no futuro para oferecer o 5G? Essa é uma boa pergunta. No começo dos trabalhos do 5G, sempre se falou de trabalhar com as frequências altas, né? De 60, 50 GHz. Agora já começa, inclusive, uma pesquisa, o que a gente chama de frequências abaixo de 6 GHz para o 5G. Então, existem essas duas combinações. Claro que quando eu trabalho com frequências muito altas, essas antenas são extremamente pequenas, só que a cobertura também é muito pequena. Então, eu vou precisar de uma estação de rádio base em cada poste. Em cada poste. Aí vem o segundo ponto. Se eu tenho uma estação de rádio base em cada poste, eu não posso ter 4 operadoras com 4 equipamentos em cada poste. Eu preciso começar a pensar em como eu vou compartilhar isso, né? Em como eu vou utilizar isso. Na regulamentação, para cobrar o uso dos postes para colocar esses equipamentos. Então, a gente começa a ver os primeiros movimentos com as small cells hoje no mercado. O Brasil criou uma regulação extremamente efetiva para a instalação de small cells. E esses são os passos que a gente começa a ver que já estão em direção do 5G. Com que estimativa de dados vocês trabalham no futuro? Assim, dá para ter uma ideia de tamanho dessa rede, do quanto será necessário investir em infraestrutura para poder resolver esse problema de tantos dados no futuro? É difícil falar em termos de investimento, mas que a gente fala em termos de consumo. Desde 2010, a gente fala que as pessoas devem consumir em 2020 1 GB por dia de informação. Claro que o meu filho, ou eu, consumo muito mais do que isso. Eu digo meu filho de 16 anos hoje, ou qualquer criança que tem um PlayStation conectado, mais internet em casa, mais televisão, consome mais que isso. Sim. Né? Mas claro que a gente imagina, se todo mundo, se a gente imaginar 220 milhões de usuários no Brasil hoje, consumindo 1 GB por dia, você consegue fazer a conta de quanto isso dá de consumo. Então nós precisamos de uma rede talvez 10 a 15 vezes maior que a gente tem hoje. E isso sem falar dos imprevistos, né? Porque às vezes a gente prevê algo, mas as pessoas encontram outras utilizações para aquela rede e aí o gasto de consumo de dados é muito maior. Os casos que a gente imagina, que nem existem ainda. Que nem existem. Os casos de utilização do 5G hoje são casos que a gente faz baseado com previsões de tecnologia que a gente tem hoje. Mas começam alguns clientes nossos, por exemplo, que eles fizeram coisas muito interessantes. Eles pegaram uma família, várias famílias, e colocaram câmeras dentro da casa para ver como a pessoa reage 24 horas por dia. Filmaram a vida de pessoas por meses. Colocaram isso no Big Data e chegaram à seguinte conclusão. Se eu começar a usar tecnologia dentro da sua residência, eu consigo fazer com que você ganhe 1 hora por dia do seu trabalho. Quer dizer... Quanto custa isso? Né? Então, não é mais te vender megabytes, não é mais te vender minutos de conectividade, é vender tempo livre. Né? Porque uma dona de casa, eu vejo, por exemplo, qual a preocupação dela de sair de casa? Se o gás está ligado, se a máquina de lavar está ligada, se a janela está baixada. Se eu colocar sensor para tudo isso, aquele sensor do frango que eu brinquei lá atrás, eu vou baixar o custo de tudo isso. Então, quando ela estiver no elevador, ela pode olhar se a janela está abaixada, se a máquina de lavar está ligada, se o forno está ligado, se a temperatura, o que está faltando na geladeira. Eu consigo fazer tudo isso automaticamente. Então, eu vou ganhar tempo na minha vida. Mas aí a gente está falando do setor doméstico. No setor industrial, setor de serviços, também isso acaba sendo muito viável e muito interessante, né? Não, no setor de indústria, nós vamos ter uma revolução. Porque a partir do momento que eu abaixo o custo desses chips, eu consigo colocar, por exemplo, o que a gente chama de internet das coisas, em qualquer parte do processo produtivo. Eu consigo colocar numa prensa, eu consigo colocar num robô. E outra coisa, a rede vai ficar muito mais robusta. Então eu não me preocupo mais em conectar essa rede com o servidor de um fabricante de robôs, por exemplo.
como a Matsushita, como a Siemens, como a General Electric, com quem seja. Se eu tenho uma rede robusta, um sensor barato, eu consigo monitorar esse robô em qualquer lugar do mundo. Então, você imagina a combinação de sensores baratos, redes robustas e a computação em nuvem por trás, que é o último ponto que faltava. Sim. E essa computação em nuvem, não é aquela nuvem que está lá, pode ser um fog, né, para estar bem pertinho da empresa. Então, agora tem um desafio novo. Como conectar todas essas redes industriais a essa grande rede que nós vamos ter daqui a pouco. Isso é um processo que já começou hoje. Sim. A gente chama de indústria 4.0 e é um passo que vem indo. Você imagina quantas horas de manutenção, deslocamentos eu posso ter se eu tiver monitoramento remoto e todo o processo produtivo pelas empresas que fabricam esses equipamentos hoje. E desperdício também, né? Desperdício. Eu posso começar a fazer tailor-made. No momento que vai entrar uma prensa, ou seja, até controlar o ciclo de energia, né? Nós temos uma energia... De água, desperdício de água. Hein? De energia. Então, no momento que eu vou produzir a prensa, eu reduzo o consumo. Se eu vou dobrar uma chapa mais fina, automaticamente eu reduzo o consumo, porque eu posso regular para que aquela prensa dobre aquela chapa com menos potência. Para cidades, de repente, né? A rede de água, por exemplo, sensores. O exemplo que eu dei, por exemplo, dentro da casa, eu posso extrapolar para a cidade. Eu começo agora a monitorar desperdício de água, desperdício de eletricidade, fluxo de carros. Né? Hoje, quase todas as pessoas em grandes cidades, né? O que elas fazem? Primeira coisa, saem de casa, não escutam mais noticiário, elas vão pegar um software de mapas e olhar qual é o melhor caminho para o seu trajeto. Mesmo que elas façam aquele trajeto todo dia, que pode ter uma surpresa. Sim. Então, o que nós estamos fazendo com as redes móveis? É tornar a vida das pessoas mais confiável. Nós estamos tirando as limitações que a gente tinha. Né? Eu não tenho poder de evidência para saber se a marginal Tietê está congestionada ou não. Está sempre congestionada, é fácil acertar a coisa. Né? Nesse caso, sim. Sim. Mas eu começo a ter o poder de saber se está congestionada, qual é o melhor caminho para mim, se eu posso chamar um táxi, né? Antecipar. Eu brinco, quanto tempo eu gastava 20 anos atrás, 30 anos, para fazer um check-in no aeroporto? Agora nem a passagem eu me preocupo mais, está no celular, faço check-in, entro na fila. Ou seja, eu começo a ganhar tempo, começo a ganhar velocidade, começo a ganhar produtividade. Então isso começa a mudar nosso jeito de interagir e trabalhar. E quanto mais rede tiver, mais possibilidades eu vou ter. Falando um pouquinho mais sobre espectro, quais os desafios agora para as telecoms nesse aspecto, nesse sentido? Quando a gente começa agora a trabalhar com essas frequências altas, como a gente comentou, né, 60 GHz, eu começo a ter, por exemplo, efeitos de poluição, de reflexão. Se um carro passa na frente, o sinal pode ser refletido e impactar que outro carro não receba esse sinal. Então, tudo isso é coisas que a gente está pesquisando. Então, por exemplo, coisas que nós estamos pesquisando, que nós mostramos em Barcelona, alguns concorrentes até nossos também mostraram, foi o que a gente chamou de centimeter wave e millimeter wave. Então, eu começo a ter fechos estritamente direcionais, né? Quando a gente fala hoje de ter uma antena no poste, na verdade eu tenho arrays ou conjuntos de antenas, de 64 antenas, mas numa placa não maior que uma folha 4. E essas antenas se direcionam para os objetos que estão conectados. Então, esse é um grande desafio. Esse é um desafio de tecnologia que a gente imaginava que era 10 anos atrás. Se eu falasse isso para você, no laboratório é fenomenal, consigo fazer. Na prática. Só que em uso comercial é impossível. A gente começa a mostrar que comercialmente hoje é impossível. Então, nós vamos vencendo as barreiras para o 5G. Quando eu comentei do processamento do carro, né, do carro conectado, da latência ser muito baixa, do reagir para um semáforo que está mudando de estado, de verde para vermelho, de vermelho para verde, rapidamente, eu preciso ter computação em nuvem dentro da estação de rádio base, dessa que vai estar no poste. Como que eu vou levar essa computação em nuvem para dentro da estação de rádio base? A gente pensa em computação em nuvem, naquele servidor imaculado, né? Quase que na Lua. Não é mais né? o caso, né? Não, vai estar no poste parte dessa computação em nuvem, né? Então, até não é mais computação em nuvem, é computação em fog, como eu começo a brincar. Então, ter essa combinação desses dois elementos que a gente precisa começar, são desafios tecnológicos. E como que eu vou conectar esse poste? Aí a grande computação em nuvem que vai fazer o backup, vai fazer a conexão entre as nuvens no processo industrial, por exemplo. Então, tudo isso, a gente começa a ter uma revolução em termos de tecnologia, que são vários steps que a gente precisa vencer para ter o 5G lá funcionando redondo em 2020. Perfeito. Wilson, muito obrigado pela conversa, é um prazer estar aqui. Obrigado e vamos para a FutureCon.